Produtos notáveis, exemplos. Bom, nos vídeos anteriores a gente deu mais ou menos uma noção do que são produtos notáveis e como resolvê-los, né? Pois bem, nesses vídeos agora a gente vai tentar explicar alguns exemplos envolvendo produtos notáveis, certo? E o mais comum, que a gente tem de mais complicado, são os problemas envolvendo a simplificação desses produtos notáveis. Perceba o seguinte, numa mesma questão você tem o seguinte, desenvolva os produtos simplificando as expressões. Aí você tem dois tipos de produtos notáveis e você deverá simplificar essas expressões. Então, de onde é que a gente vai partir primeiro? Presta atenção nessa regra. Primeiro, você vai resolver os produtos notáveis, aquele que tem a potência, né, com expoente 2, e depois você vai aplicar a distributiva, nesse caso aqui, certo? Quando você fizer isso, você vai gerar um polinômio, tá? E aí, mais para frente eu explico como é que você resolve esses polinômios, tá? Tem que lembrar lá de soma e de subtração de polinômios, operações com polinômios, de um modo geral. Então, olha só. A menos 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é quadrado, né, da diferença de dois termos. Percebe? Ó? Você tem dois termos, tem a diferença, que é um termo menos o outro, elevado ao quadrado. Então você vai ter que saber qual o produto notável que você vai utilizar. Então lembra lá, como é que eu resolvo o problema assim? A gente vai fazer o seguinte, ó. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não é assim que a gente viu nos vídeos anteriores? Pois bem, vamos lá. Quadrado do primeiro termo vai ficar a ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, a vezes 3. Então, 2 vezes a vezes 3. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3, portanto, 3 ao quadrado. Agora, a gente vai aplicar aqui a distributiva, né? Aqui a gente não tem um produto notável, a gente vai ter o seguinte. Esse número que está fora vai multiplicar os números que estão dentro do parênteses, certo? Então, ó, o menos 3 vezes A e o menos 3 vezes 3. Então, ó, menos 3 vezes A vai dar menos 3A. Menos 3, que está aqui fora, vezes 3, então ó, menos com mais dá menos, que você aplicar aqui a regra do sinal, né? O menos com mais dá menos. 3 vezes 3, 9. Correto? Pois bem, feito isso, a gente vai começar a resolver aqui. Tá vendo que não está resolvido? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Perceba que aqui a gente ainda vai ter que fazer menos 2 vezes A vezes 3, né? Então, ó, A ao quadrado, eu repito, que aqui ainda resolvendo produto notável. A ao quadrado menos 2 vezes A, 2A. 2A vezes 3, 6A. Ou, se preferir, 2 vezes 3, 6 vezes A, 6A. Mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 3A, menos 9, a gente repete. Então, ó, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem um polinômio, né? Você tem um número elevado ao quadrado, uma variável, né, no caso, outras não. Então, o que você vai fazer? Agora é a parte importante. Você vai associar os termos iguais. Ó. A ao quadrado só pode somar com A ao quadrado, termo que só tem A com termo que só tem A e número com número, cada um com seu parzinho, certo? Então, ó, olha esse A ao quadrado aqui. Tem algum outro A ao quadrado além dele? Você está vendo que não, né? Então, significa dizer que ele vai ficar sozinho, é A ao quadrado. Olha só, menos 6A. Tem algum outro termo que tenha só A? Tem esse daqui, né? Então, você vai fazer menos 6A menos 3A. Menos 6A menos 3A dá menos 9A. Você soma os dois e repete o sinal, tá? Então, menos 6A menos 3A, menos 9A. E 9 menos 9, né? Ó, mais 9 menos 9. Como você tem valores iguais com sinais diferentes, cancela, né? Ó, porque 9 menos 9 a gente sabe que é zero. Então, basicamente, está resolvido. O valor dessa expressão aqui é A ao quadrado menos 9A.
e aí acaba a conta, certo? Vamos para mais um exemplo? Pois bem, olha só esse exemplo aqui. Y mais 6 ao quadrado é produto notável aqui, tá? Menos y que multiplica y mais 11. Novamente, vamos para aquele mesmo caso que a gente resolveu anteriormente, tá? Então, olha só. Desenvolve esse produto notável aqui, certo? Como é que vai ficar? Isso aqui é quadrado da soma de dois termos, né? Ó, soma de dois termos elevado ao quadrado. Então, como é que é? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá? Quadrado do primeiro, y ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, y vezes 6, mais o quadrado do segundo, ou seja, 6 ao quadrado, que a gente vai ver mais para frente, que é 36. Agora vamos resolver essa parte aqui, ó. Esse número que está fora multiplicando com os números que estão aqui dentro. Menos y vezes y dá menos y ao quadrado. Por quê? Menos com mais dá menos. Y vezes y ao quadrado. Lembra lá, ó, multiplicação de variáveis. Repete a letra e somos expoentes. 1 com 1 que dá 2. Então, y ao quadrado. E por fim, menos y vezes 11, menos com mais dá menos. Y vezes 11, 11y. Pois bem, vamos resolver, né? Ó, y ao quadrado não tem o que fazer, repete, mais 2 vezes y, 2y, vezes 6, 12y. Ou, se você preferir, né? 2 vezes 6, 12, e 12 vezes y é o próprio 12y. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, menos y ao quadrado, menos 11y. Agora a gente vai fazer o que a gente fez na letra A, né? Vai somar os termos iguais. Então, olha só. Y ao quadrado. Tem algum outro y ao quadrado aí? A gente percebe que tem, né? Ó, o par dele é esse daqui. Então, ó, y ao quadrado menos y ao quadrado. Uma coisa menos ela mesma, né? Ou seja, um valor menos ele próprio. Então, ó, y ao quadrado menos y ao quadrado dá zero, cancela. Quando é que a gente cancela? Quando os termos são iguais e os sinais diferentes, né? Então, y ao quadrado menos y ao quadrado é zero. 12y. Tem algum outro número que está acompanhado de y? Tem esse daqui, né? Ó, menos 11y. Então, como é que a gente faz a subtração? 12y menos 11y vai dar 1y, ou simplesmente y, né? Você pode escrever 1y ou só y, tá? E o 36, perceba que ele ficou sozinho, ó, não tem outro valor que só tenha número sozinho, então você puxa ele aqui. Então, a simplificação dessa expressão é y mais 36. Muito bem. Dando seguimento, vamos resolver a letra C e a letra D, né? Como a gente já pegou um pouco de prática, eu espero que você tenha pegado um pouco de prática, a gente já pode correr um pouco mais. Olha só essa letra C como ela é. Você tem dois produtos notáveis, tá vendo aqui, ó? Você tem o quadrado da diferença de dois termos. E você tem também o quadrado da soma de dois termos. Como é que resolve? Resolve separadamente. Faz primeiro esse aqui, põe o sinal de mais e resolve esse quadrado aqui. Ok? Então vamos lá. Quadrado da diferença de dois termos. Como aqui é menos, né? Vai ser primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá ok? Então, ó, vamos lá. Quadrado do primeiro ao quadrado, menos, né? Porque aqui é menos, ó, duas vezes primeiro pelo segundo, ou seja, A vezes B, mais quadrado do segundo termo, que é B. Então, fica B ao quadrado. Então, essa primeira parte, fiz aqui. Mais, pega o sinalzinho e botar aqui. Vamos desenvolver agora esse. Esses todos são positivos, né? Então, ó, quadrado do primeiro ao quadrado,
mais 2 vezes primeiro pelo segundo, ou seja, A vezes B, mais o segundo ao quadrado, então, ó, B ao quadrado. Vamos somar os termos semelhantes, tá? Então, veja bem, olha só isso daqui. A ao quadrado, tem algum outro A ao quadrado por aqui? Tem, ele aqui, ó. A ao quadrado mais A ao quadrado vai dar 2A ao quadrado. Lembra que você, na verdade, está somando os coeficientes. Aqui na frente tem 1 e aqui tem 1, aqui a gente não coloca. E 1 mais 1, 2. Repete o A ao quadrado. Muito bem. Menos 2AB. Veja, menos 2AB. Tem algum outro número que esteja acompanhado de AB por aqui? Tem, né? Olha aqui. Então, você tem menos 2AB mais 2AB. Como são termos iguais com sinais diferentes, cancela. Isso aqui vai dar 0. Então, não vou colocar mais 0 aqui, não precisa. Cancelei, né? Ó, esse é menos, esse é mais. Aqui tem 2AB e aqui tem 2AB também. E, por fim, você tem B ao quadrado mais B ao quadrado. São dois termos iguais. Então, ó, B ao quadrado mais B ao quadrado vai dar 2B ao quadrado. Correto? Então, está resolvido. Aqui já está na sua forma final, beleza? Mas, se cobrar que você ainda coloque esse termo em evidência, é muito simples também. A resposta pode ser dessa forma, ou você pode colocar os termos em evidência. Como assim? Como é que eu coloco o termo em evidência? Tá? Aqui já está respondido, por isso que está em verde. Mas outra maneira que você pode encontrar nos outros livros é o seguinte. Percebe que aqui tem 2 e aqui tem 2 também? Toda vez que isso ocorrer, você pode colocar em evidência. Você coloca o 2 e abre o parênteses, certo? Porque o 2 é uma coisa comum aos dois termos, certo? Você tem 2 aqui, você tem 2 aqui, então ele é comum, ele fica aqui, assim, certo? E todo o resto você coloca dentro do parênteses. Ó. Imagina que eu sumi com 2, o que sobrou? A ao quadrado. Mais, imagina que eu sumi com 2, né? Já que ele já está em evidência, já foi posto aqui. O que sobra? B ao quadrado. Então coloca aqui. E é assim que eu coloco em evidência. Então a resposta pode ser dessa forma, 2A ao quadrado mais 2B ao quadrado, ou pode ser dessa maneira, 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. Não fiz isso nas anteriores porque não tinha termo em comum. Ó. Você tem A ao quadrado e você tem A, são coisas diferentes. Você tinha 1 aqui e você tem menos 9, então não dá para botar em evidência. Aqui também não. Ó. Aqui você tem Y, aqui você não tem Y nenhum. Então já estava na sua forma final. É só uma dica para você, certo? Muito bem. E por fim, para a gente finalizar, temos aqui a letra D. A letra D é da mesma forma da letra C, só que agora um dos termos é um valor numérico, é um número, certo? Como é que se resolve? Da mesma maneira, vai fazer esse produto notável aqui primeiro, depois você desenvolve esse produto notável aqui, somando os dois, certo? Ah, se fosse uma subtração, não tinha problema, você subtraía, certo? Muito bem, veja só. Quadrado do primeiro, aqui é quadrado, né, da diferença, tá? Então é esse menos esse. Então, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, mais o quadrado do segundo, ou seja, 4 ao quadrado. Mais, é o sinal aqui, desenvolve esse agora, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes, mais porque aqui é positivo, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, x vezes 4, mais o quadrado do segundo, então 4 ao quadrado. Muito bem, x ao quadrado, repete, né? Ó. Veja bem, olha só o que você tem aqui, menos 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4 dá 8. Então, ó, menos 8x. Então, ó, 2 vezes x, 2x, vezes 4, 8x. Mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Mais, vamos lá, x ao quadrado, não tem o que fazer, repete.
Aqui ainda dá para desenvolver, ó. 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes x dá 8x. Então fica mais 8x. Mais 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que dá 16. Pois bem, vamos agora somar os termos semelhantes, tá? Que aqui é uma soma de polinômio. Ó, x ao quadrado. Tem algum outro x ao quadrado aqui? Tem. Então, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Continuando. Nós temos aqui menos 8x. Tem algum outro termo que esteja acompanhado de x? Tem sim, tá aqui, ó. Menos 8x mais 8x. Cancela, né? Porque vai dar zero. Ó. Sinais diferentes, termos iguais. Então, estou subtraindo uma coisa por ela mesma. Então, cancela. E por fim, eu tenho 16 mais 16, que dá 32. Então, 2x ao quadrado mais 32. Ok? Está na sua forma final? Está. Mas eu posso ainda colocar em evidência, como eu fiz aqui na letra C? Posso. De que maneira? Ah, não, mas aqui você tinha números 2, então fazer tranquilamente. E aqui você não tem número 2. Sim, de fato, mas eu sei que 32 dá para dividir por 2, certo? Então como é que eu coloco em evidência? Você vai colocar da seguinte maneira. Você repete aqui o menor número, que é o 2, aqui fora, e vai ver o que vai sobrar. Ó. Se eu tirar o 2, fica x ao quadrado, e aqui está 32, certo? Qual é o número que, quando eu multiplico por 2, vai dar 32? 16, certo? Então, aqui é igual a 16. Então, a forma simplificada, não, colocada em termos de evidência, certo? Colocada em evidência dessa forma. Porque, ó, basicamente, o ato de colocar em evidência é o seguinte. Quando eu faço a distributiva aqui, eu volto a ser o que era antes, ó. 2 vezes a ao quadrado, 2a ao quadrado, mais 2 vezes b ao quadrado, 2b ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, olha só. Isso aqui é a mesma coisa que isso. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. E 2 vezes 16, 32, certo? Então, tá aí, finalizado para você. Ok? Nesse exemplo da letra E, a gente já tem um exemplo um pouco diferente, né? Veja só o tamanho desse polinômio, né? O tamanho dessa questão. X mais y ao quadrado mais x mais y vezes x menos y menos 2xy. Como é que você resolve um negócio desse? Bom, primeira coisa que você tem que ter na cabeça, certo? Desenvolve esse produto notável. Tá vendo que isso aqui é um produto notável? 2 fatores, uma soma elevado ao quadrado. E aqui, olha só que você tem x mais y vezes x menos y, certo? Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. É o último produto notável que a gente trabalhou. Isso aqui também é um produto notável. Isso aqui tudo é um produto notável. Isso aqui é outro produto notável. E quando você montar aquela carreira de valores aqui, você sempre vai agregar esse termo aqui no final, tá? Porque ele é um termo solto, ele só vai repetindo até a gente poder operar com ele, ok? Então vamos lá, ó. Seguinte, x mais y ao quadrado, ok? Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos. Então, ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro, então vai ficaria aqui x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, ou seja, y ao quadrado. Mas esse daqui é bem simples de resolver. Você pode aplicar a distributiva, né? O primeiro de lá com o segundo de lá, primeiro daqui com o segundo de lá. Ou você pode perceber o seguinte, lembra que quando eu tenho dois termos e você tem uma soma e uma diferença, basta você fazer o quadrado do primeiro
menos o quadrado do segundo, lembra disso? Então, ao invés de aplicar isso daqui, né? Ao invés de aplicar distributivo, eu vou fazer quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é menos y ao quadrado. Ok? E está resolvido. Menos, aqui esse 2xy, eu simplesmente repito. Ok? E aí vamos fazer as simplificações, tá? Olha só que interessante. X ao quadrado. Tem algum outro x ao quadrado aqui? Vamos caçar. Opa, tem esse aqui, né? Então, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. 2xy. Tem algum outro termo com xy? Tem, né? Esse aqui que a gente tem repetido. Ó. 2xy menos 2xy. Então, ó, isso aqui vai dar zero, né? Porque, ó, sinais diferentes, mais e menos, e termos iguais. 2xy, 2xy. Então, 2xy menos 2xy dá zero, né? Você cancela. Né? Uma coisa menos ela mesma dá zero. E y ao quadrado menos y ao quadrado. Olha só, y ao quadrado menos y ao quadrado. Uma coisa menos ela mesma, cancela também. Então, parecia ser um exemplo bem gigante, mas a resposta é bem pequenininha. É 2x ao quadrado, correto? E para você que ainda está com dúvida, né, para quem ainda tiver com dúvida, essa parte aqui, só para confirmar, né, por que deu isso daqui, a resposta é essa aqui mesmo, tá? Tá finalizado. Mas para quem ainda está com uma certa dúvida ou então desconfiando, vê nossos vídeos anteriores, quando a gente fala do produto, da soma pela diferença de dois termos, tá? E se você tiver ainda um pouco receoso, é só você aplicar distributivo. Então, ó, x mais y, só relembrando, né? X menos y, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, mais com menos dá menos, x vezes menos y, menos xy. Y vezes x, mais com mais vai dar mais, y vezes x, ou x vezes y, né, que dá xy. E y vezes menos y, mais com menos dá menos, y vezes y, y ao quadrado. Termos iguais, sinais diferentes, cancela. Por isso que deu x quadrado menos y ao quadrado, que eu havia elencado aqui. Então, esse vídeo ficou um pouco extenso, porque é um vídeo de resolução de problemas. No segundo exemplo, a gente vai resolver uns outros problemas um pouco mais interessantes.